Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Como eu prometi, eu vou comentar algumas coisas aqui relacionadas a Ripple, XRP, né? São coisas que a gente já falou bastante vezes aqui, mas se a gente parar para pensar, a gente precisa de renovar essas informações pelo fato de que se você sabe como que funciona uma tecnologia, né? E tem certeza que essa tecnologia um dia vai ser utilizada, e isso nós não temos, né, tanta certeza, porque a gente não é mãe de Ná, né, para descobrir, né, quando que um XRP da vida poderia ser utilizado no mercado, assim, abrangente, né? Quando eu falo abrangente, é o mercado dos bancos e instituições financeiras, onde essas empresas vão poder, né, ter o XRP dentro de uma carteira, de forma que eles possam negociar e deixar negociar, né, junto a eles, né? São os chamados custodiantes, né? Os famosos bancos criptográficos que vai começar a surgir aí no mercado tradicional, né? Substituindo aí boa parte desse sistema que a gente já conhece aí. O sistema fracionário, a gente já sabe que isso não vai, né? Não vai acabar, tá? Isso é um fato que a gente tem que colocar na cabeça, que o sistema fracionário não vai acabar. Como que eu digo isso para vocês assim, como se eu tivesse total certeza disso? Vocês sabem que o sistema fracionário ele funciona com a função de empréstimos e de se dar empréstimo, né? De emprestar também, né? Se você está depositando dinheiro numa conta poupança, você está emprestando o seu dinheiro ao banco, e eles, na desculpa de que você está emprestando, está depositando, olha só, para você soa como se você tivesse depositando um dinheiro na conta, né, para ganhar rendimentos. Para o banco, nada mais é do que você estar utilizando a infraestrutura do banco para poder armazenar valor, armazenar riqueza, né, que é você receber por aquilo. Só que tem um porém. O banco, da mesma forma que ele lhe dá uma recompensa, que diz que é o Estado que obriga o banco a te dar essa recompensa, ele simplesmente tira de você. Ah, nós vamos aqui te dar uma recompensa de pelo menos 1% ao ano, se você depositar seu dinheiro na nossa conta bancária aqui, no nosso banco, né? Existe N bancos. Então, nós vamos te dar 1% aqui. O governo, por si, ele já destrói esse valor que você está recebendo por conta da inflação, correto? O banco, ele, na realidade, já está destruindo, está recompensando do lado dele o valor que ele está repassando para você de 1%, né? E esse valor de 1% que você recebe acaba ficando praticamente no 0 a 0. Você paga uma taxa mensal para usar a conta bancária, e que é a chamada cestas, né? Cestas bancárias. E de repente você achando que eu tava arrumando aqui uns negócios, gente. Você achando que, por isso que eu tava fazendo esse movimento aqui. E você achando que tava ganhando dinheiro com o depósito que você tem hoje, você na realidade estava pagando taxas para banco, tá? Bom, voltando ao sistema digitalizado que está chegando aí, as custódias
e é a palavra mágica do momento. E a próxima palavra, eu até já cantei essa pedra para vocês, é a interoperabilidade. Primeiro eles estão trabalhando a custódia. Depois nós vamos ver falar muito de interoperabilidade, porque são redes que vão se interconectar de alguma forma, ninguém sabe como, mas você vai ver isso acontecer de uma forma muito abstrata. XRP LED se conectando a Stellar Lumens, Stellar Lumens se conectando a Ethereum, Ethereum se conectando a Solana, Solana. Isso se muitas dessas redes sobreviverem, tá? Cardano se conectando a XRP e Stellar e por aí vai, tá? Então, nós já temos aí uma noção de custódia que está vindo aí, que faz menção ao sistema fracionário. Você deposita sua criptomoeda sob custódia de um banco e o banco vai lhe pagar, inicialmente vai lhe pagar muito bem para chamar o máximo possível para dentro do banco. Todos os bancos vão fazer isso, gente. Você vai falar assim, eu vou escolher aqui, o banco ali está pagando 20% ao ano, ali paga 21% ao ano. Opa, tem um ali pagando só 19%. O que tiver pagando mais é o que está se lixando para saber se isso vai dar certo ou não vai. Ele quer dominar o mercado. Ele vai querer que você deposite seu dinheiro na conta criptográfica deles. E você vai ter um cadastro centralizado, né? E você vai digitar seu endereço e seu e-mail, seu nome, senha, para poder acessar a sua conta, para ficar sempre deitado ali na cama, olhando para o celular, para um computador, namorando o dinheiro que você tem armazenado ali, sem saber o que poderia acontecer com aquele seu dinheiro, igual como aconteceu várias vezes com as poupanças no mundo e no Brasil. Teve aquele confisco lá da era do Collor, né? Imagine que você tá lá na era do Collor e de repente lá já é criptografia. Você depositou seus XRPs, suas Algorand, Cardano, Hedera, tudo nas contas de um banco. E aí você pega e fala assim, agora eu tô feliz, tô recebendo renda passiva. Aí você olha e fala assim, mas diferente do dinheiro que eu deveria ter dentro de casa e ele poderia mofar, poderia pegar fogo, poderia ser roubado, eu poderia socar ele no colchão e o cara levar o colchão embora junto. Diferentemente, eu poderia deixar minhas criptomoedas dentro da minha carteira e não ter rendimento. Eu só compro e guardo na minha carteira. Compro e guardo. E vou acumulando riqueza, né? Porque a tendência da criptomoeda é manter o preço. Não é desvalorizar igual o dinheiro fiduciário desvaloriza. Independente do preço da criptomoeda, que a gente sabe que está custando hoje a faixa de 2,70, não, 2,27, né? Quando nós gravamos o vídeo anterior. 2,27, o XRP. É como o Michael Saylor falou. Um Bitcoin é igual a um Bitcoin. Um XRP é igual a um XRP. O que vai definir se aquilo ali vai ter um preço, um valor, é a utilidade. Aí eu volto à pergunta. Um Bitcoin é somente um Bitcoin. Um XRP é um XRP e a sua utilidade, gente. Uma Cardano é a Cardano e o que ela tá vindo, a gente nem sabe como que vai ser a utilidade da Cardano, mas ela promete muito. Uma Stellar é só uma Stellar e a sua utilidade, porque ela já está tendo utilidade. Já foi feito muitos pilotos, muitas provas de conceito e já está sendo utilizado realmente em países, igual nós vimos um vídeo da Bolívia, Colômbia, aonde inclusive o cara foi buscar dinheiro no banco para pagar os seus funcionários e
sofreu um assalto, levou um tiro, quase morreu. E depois uma amiga dele apresentou para ele a carteira autocustodiada de criptomoeda baseada em Stellar. E com isso eles transferem dinheiro e criptomoeda para os funcionários. O funcionário escolhe o que eles querem receber, mas no valor que eles está definido para receber. E com isso as pessoas vão transferindo riquezas aonde não havia possibilidades. E isso acontece com várias outras criptomoedas. Então, a gente tem duas definições de criptomoeda, né? Que é uma criptomoeda é igual a uma criptomoeda. Ou uma criptomoeda e a sua utilidade é igual a uma criptomoeda e a sua utilidade, né? Se ela tem utilidade, ela vai ter muito mais valor do que aquela que não tem utilidade. Qual que é a utilidade do Bitcoin? É armazenar valor. Ué, o XRP também faz isso, Cardano faz isso, Stellar faz isso, HBAR faz isso, Algorand faz isso. Então, o Bitcoin ele já está praticamente ultrapassado, porque tem outras criptomoedas muito mais rápida, segura e programável, que armazena valor e tem utilidade, né? Então, a gente segue nesse caminho aí. Então, foi projetado, né, uma empresa lá depois que 3 pessoas criaram. Eu vou falar agora focado um pouquinho mais no XRP Ledger, tá, gente? Foi criado lá no início, né, do XRP Ledger por Jed McCaleb, Arthur Brito e David Schwartz, criado um Ledger, né, um blockchain superior ao Bitcoin em tudo, tá? O principal de tudo foi o consenso, que não é baseado em proof of work, ou prova de trabalho. É somente no consenso. E é uma engrenagem muito bem embolada que o Jed McCaleb participou, só que ele não utiliza o mesmo tipo de consenso do XRP Ledger, mas tem uma pegada muito idêntica, porque ele não paga recompensas para você utilizar a criptomoeda lá, tá? Para validar a criptomoeda. Quem quiser usar a rede vai usar porque precisa de uma infraestrutura criptografada, um banco de dados criptografado, e não porque você vai ser recompensado por isso. Por isso que dá a impressão que o Bitcoin realmente foi um teste. Logo depois, tá? Logo depois foi Jed McCaleb, Arthur Brito. Eu falava só o Jed McCaleb e Chris Larsen, mas nas literaturas que eu estou lendo ultimamente falam dos 3. Nem David Schwartz não era cotado, ele era só o criptógrafo mestre ali da criptografia do XRP Ledger. Então ele o Jed McCaleb, Arthur Brito e Chris Larsen criaram a Ripple. E a Ripple foi projetada, olha isso, gente, a Ripple foi projetada para substituir a camada de liquidação entre as principais instituições financeiras. A Ripple foi criada para isso, tá, gente? A Ripple não foi, no início, ela não foi criada só para simplesmente ser uma empresa de infraestrutura de infraestrutura financeira baseada em blockchain. Ela foi criada para ser a camada de liquidação entre as principais instituições. Você consegue entender isso? A camada de liquidação. Tem a camada de mensagem, que é a RippleNet, e depois criaram-se a camada de liquidação, que é o ODL, gente. E a Ripple, ela poderia ser uma empresa independente, tá? Lembra da Polyside? Polyside tem alguma ligação? Tinha alguma ligação com a Ripple no passado?
Não tinha. A ligação que eles tinham era somente com Arthur Brito e com David Schwartz. Quem comprou a Polyside? A Ripple. Beleza, agora sim ela tem. Mas a Polyside também, ela tinha não só como foco o XRP Ledger, mas em especial o XRP Ledger, para custodiar XRP Ledger. Eles custodiam Solana, Ethereum, Bitcoin e outras mais proeminentes. Eles estão ditando quem são os blockchains que eles vão custodiar, gente. Você quer saber quem são os blockchains que eles vão custodiar e o padrão que eles estão criando? É você descobrir quem são as redes que eles estão custodiando, tá? A Polyside. Então, a Ripple era para ser igual a Polyside. Simplesmente uma empresa agnóstica, sem rumo, para definir assim, qual criptomoeda que eu vou usar para poder liquidar, né? Utilizar nessa camada de liquidação. Aí você fala assim, logicamente que eles escolheram o XRP. Sim, porque as pessoas que criaram o XRP foram as mesmas que criaram a empresa com esse foco de uma camada de liquidação, tá? Entre as instituições. E o XRP estava ali no auge, né? Só que juntamente com o XRP eles também utilizaram o Bitcoin, que era a criptomoeda que foi de onde eles tiraram todas as ideias deles. E como o Bitcoin tinha uma liquidez no início muito grande, eles resolveram trazer o Bitcoin junto, né? A criptomoeda que eles dizem que é a criptomoeda da Ripple, né? Ela também é chamada de moeda ponte, né? Que é ela que faz essa liquidação na camada de liquidação entre as empresas, de uma moeda para outra, de uma commodity para outra, de uma moeda para uma commodity, ou vice-versa, né? E ela é chamada de ponte porque ela pode ser enviada diretamente de qualquer endereço, né, do Ledger do XRP para qualquer outro endereço, sem a necessidade de um gateway, de um provedor. Quem assistiu o vídeo passado, eu falei quem são um dos principais gateways de XRP Ledger hoje. Se a gente falasse assim, quais são as principais carteiras do XRP? Meu amigo, tem muitas, tem mais de 6 milhões agora. Mas quem são os principais gateways? Gateway, gente, são tecnologias que fazem a conversão, tá? Que executa a mecânica da conversão de você coloca uma peça de carne inteira dentro de uma máquina e ela sai moída. Então, aqui nós temos um ativo, a máquina é o XRP Ledger, na pessoa da moeda, da moeda do XRP, e do outro lado sai a conversão. O que saiu a conversão ali nessa analogia? A carne em peça passou pela ponte e foi transferida como muitos pedacinhos daquela carne moída, né? Então, é isso que ocorre no gateway. E você pode ser o seu próprio gateway. Você pode pagar uma pessoa, falar para ela, você quer receber como? Eu quero receber em dólar. Aí você vai usar uma carteira que você confia e que tenha um gateway embutido. Quem é a carteira que tem um gateway embutido? A Xamã. Você pode criar ali e trocar seus XRPs agora automaticamente. Meu amigo. Você pode trocar seus XRPs e mandar para a pessoa. Só que aí você vai fazer duas coisas, né? Vai trocar XRP e vai mandar para a pessoa. Então você vai gerar duas transações. A troca e depois o envio. Então você paga duas taxas. Merreca, mas paga. Existe a Nodo Finance que já anunciou que você define qual tipo de moeda que você quer e você só transfere. Quando você transfere, ela já sai lá na carteira da pessoa resolvida.
Tá? Você só vai pagar uma taxa de transação, que é a do envio. A troca é atômica dentro da Node Finance, tá? Eu nunca usei a Node Finance para nada. Eu já acessei ela, tá? Mas eu nunca utilizei. A Node.finance, tá? E com isso, você é o próprio gateway. E você, a moeda ponte, né? Que é chamada o XRP aí, você pode enviar de carteira para carteira diretamente, você sendo o seu próprio gateway, sem a necessidade de ter que depositar num gateway ou num provedor de liquidez para poder fazer esse envio. Por isso que é chamado de moeda ponte, porque é peer-to-peer, né? Ou você pode usar o peer, né? O P de peer, né? E dizer, em vez de ser de pessoa para pessoa, pode dizer que é de ponte para ponte, vamos dizer assim. Se você quer passar um rio, tem uma ponte aqui, você passa utilizando outra ponte chamada XRP até chegar do outro lado. Não vou chamar de ponte, não. Vamos chamar de peer mesmo, né? Peer to peer, tá? E a ponte é o XRP Ledger, tá bom? E, por exemplo, toda vez que você envia uma transação, você paga uma taxa, correto? E se a pessoa lá do outro lado, se você falar assim, ó, cria uma carteira, você não precisa, olha só, gente, a vantagem do XRP Ledger, você não precisa de virar para a pessoa e falar assim, ó, cria uma carteira de XRP Ledger, crie uma conta numa exchange e compre XRP e alimente pelo menos um XRP na sua carteira. Você não precisa falar isso para ele mais. Você só fala para ele, ó, baixe a carteira do XRP Ledger, anote todas as chaves mnemônicas lá, a chave numérica, e daí você cria a senha de pagamento, né, e anote tudo, porque eu vou transferir o seu dinheiro para sua carteira. Você quer receber em RLUSD, que é a moeda digital estável da rede, ou você quer receber em XRP? O cara olha e fala assim, cara, eu vou de XRP porque ela pode cair, mas ela também pode subir. Então, se ele me paga hoje $1.000, amanhã ela pode estar a 1.100. Então, eu já ganhei 100 aí só nessa brincadeira. Então, manda em XRP. O cara, manda o XRP para ele. Por quê? Se ele mandasse RLUSD, ele tinha que fazer três transações. Uma, enviar um XRP para ele, para alimentar a carteira dele, e mandar e converter aqui o XRP em RLUSD e enviar para ele. Então, ocorreu aí 3 transações. Uma para alimentar, né, reserva de XRP na carteira dele. Ainda tinha mais uma, tinha que pedir para ele criar uma linha de confiança lá. Então você tinha que mandar pelo menos 2 XRPs para ele. Ó, cria uma linha de confiança e dá uma aula para ele criar a linha de confiança lá do outro lado. Cria uma linha de confiança aí para RLUSD para você receber. Agora eu vou converter aqui. Então já foram 2 transações, 3 com essa conversão e 4 com o envio. Beleza. Com o XRP ele nem precisa de criar linha de confiança e você só transfere e avisa para ele, ó, tô mandando aqui os $1.000 em XRP, sendo que um XRP é problema seu. Um XRP vai ficar preso aí, porque é para reserva da sua carteira. O restante fica tudo livre. 999 XRP tá livre, né? Aí o cara já sabe, beleza? Então, o XRP Ledger, ele automaticamente, você nem precisa de ir numa exchange, você simplesmente cria uma carteira e transfere. Na hora que você transfere, se você transferiu mais de um XRP, ele já alimenta aquela carteira e já cria a reserva, né? O indivíduo poderia enviar uma quantia de XRP para o endereço matematicamente correto, né? Como eu acabei de falar. E no momento do envio, né? Mesmo ele não possuindo uma conta, ela seria ativada, né? Aí
existiria mais uma conta, sim, ó, automaticamente, né? Como eu falei, eu chamei de reserva, né? Mas isso é chamado de financiamento de conta, tá, gente? Aí vai vindo as informações, eu tenho que ir passando. Chamado de financiamento de conta. E é a única transação feita no Ledger que pode criar uma conta nova. E é desse jeito que acontece. Quando você transfere toda aquela quantidade de XRP para a conta de alguém, mesmo que ela ainda não tenha uma conta, só tenha a carteira pronta ali, ele não tem uma conta. Você sabe disso? Quem assistiu os vídeos da série XRP PP Wallet deve ter entendido isso. Você pode criar uma carteira, mas você não tem uma conta ainda. A conta só existe quando ela é gravada no XRP Ledger. E para gravar no XRP Ledger lá e definir que aquilo é uma conta, você tem que transferir e fazer o financiamento da conta, tá? Você pode mandar 1 bilhão de XRP, mas apenas um XRP criou a conta lá, tá? Bom, tô mudando de tela aqui sem necessidade. Pera aí, gente. Pra gente também aproveitar e olhar ali os preços, né? E agradecer aqui essa galera aqui, né? Os membros do canal, tá? Vamos lá. Cliquei num local aqui sem querer e aproveitei e mostrei ali, né? O que nós temos na tela. Bom, em esquemas virtuais centralizados, né? Pode ser realizado trocas entre criptomoedas e moedas fiduciárias e vice-versa, né? Que é os chamados gateway. Gateway, ele é centralizado, tá, gente? Isso a gente pode chamar até de esquemas virtuais centralizados, né? Até mesmo entre criptomoedas diferentes ali, tá? Nos gateway pode fazer. E o que é um gateway? Um exchange. Uma exchange é um gateway, tá? Que faz tudo isso. Para quem não sabe, a palavra gateway é uma ponte, né? É uma ponte de passagem, de transferência, né? E a gente usa muito essa palavra gateway na internet, na tecnologia de rede, de computadores, tá? Um exemplo famoso desse esquema centralizado aí, de moeda virtual, aconteceu no passado, tá, gente? Existiu uma empresa chamada New Liberty. Perdão, New Liberty eu tô confundindo com aquela New Liberty que criou a primeira troca de Bitcoin, tá? Mas não é essa. O nome é New, não é New, é Liberty Reserve, tá? É uma empresa que era sediada, tá? Lá na Costa Rica, né? E foi por volta de 2006 e 2013 que permitiu, né, que pessoas enviassem e recebessem pagamentos sem revelar sua identidade, né? E qualquer outra informação. Ela era praticamente isolada, essa parte de informação. Mas você tinha que fazer um cadastro, tá? Ela tinha uma moeda digital chamada Liberty Reserve. Olha só, todo mundo achando que o Bitcoin foi a primeira moeda. E eu até comentei uma vez aqui para vocês que eu já estava escrevendo um livro e até parei de escrever quando eu comecei a fazer vídeos aqui no canal. E eu acho que até foi um impulso, né, que eu tive para poder criar esse canal chamado Esmola Cripto, mas quando eu estava escrevendo sobre criptografia, tá? A história da criptografia, e depois fomos pesquisando e encontrando várias, David Shaw, né, com a sua moeda digital, né? Depois falamos de um monte de outros assuntos aí. E eu acho que tem essa Liberty Reserve lá também, tá? E aí, ela não era uma criptomoeda, tá, gente? Era uma moeda que eles criaram lá, mas podia ser convertida em euro, dólar americano, tá? Ela era considerada uma moeda dentro daquela rede, tá? Da Liberty Reserve. Ele poderia ser usado para trocas, né, online, que eles chamam de câmbio, né? Os clientes tinham que criar uma conta, como eu falei, né, e
com informações como data de nascimento, nome, que não precisam, não era necessário, né? Eles não precisavam ficar preocupados, eles vão passar meus dados para o governo, não. Simplesmente só para poder acessar, tá? Eu acho que, de certa forma, eles nem sabiam que você estava negociando ali dentro da plataforma deles, tá? Mas você tinha que ter esse cadastro, porque senão você não acessava a plataforma. A empresa aproveitou a pouca supervisão das transações financeiras internacionais lá na Costa Rica, né, para poder manter esse tipo de negociata, né, que a maioria delas eram feitos, né, pagamentos que não eram regulamentados, tá? Ou seja, o governo não via. Lembra da rede Hawala, que eu falei para vocês aqui outro dia? É como se fosse isso. O governo não sabia daquela rede. Aliás, até sabia, mas ele não via quais as transações estavam ocorrendo, porque não passava pelo Banco Central, essas coisas, né? Mas eram legítimas, aconteciam, você recebia a sua troca, seu câmbio lá, tá? No entanto, ocorreu alguns contrabando na época, né, de dinheiro ilegal, né? E essa Liberty Reserve encerrou suas operações em 2013, por isso que a data é entre 2006 e 2013, né? Quando as autoridades dos Estados Unidos, né, descobriram que eles nem sabiam, né, ou não tinham tanta certeza do que estava acontecendo na Costa Rica, e descobriram que se tratavam de negócio multibilionário aí de lavagem de dinheiro. Eles falaram que era, né? Sempre eles vão arrumar essa desculpa, né? Bitcoin, no início, foi taxado de lavagem de dinheiro, compra de drogas, tráfico sexual de órgãos, né? Então, é a mesma coisa que eles fizeram com a Liberty, né? O fundador dessa empresa lá foi considerado culpado, né? E de permitir que cybercriminosos do mundo todo lavassem os lucros das atividades de roubos virtuais, né? De bancos, ataques bancários, por meio dessa moeda virtual deles lá, chamada Liberty Reserve, né? De outro lado, né, alguns esquemas de moedas virtuais são completamente descentralizados, né? Se a gente olhar assim, esse aí foi um exemplo de moeda centralizada, né? O que difere isso, né, dos centralizados, né, é porque não envolve um terceiro. Quem é o terceiro aí? Foi o cara que foi preso, foi a empresa que foi criada lá, né? Então, quem é a empresa que é dona do XRP Ledger? Ninguém sabe. Mas tem a XRP Ledger Foundation. XRP Ledger Foundation é uma fundação. Ela só fomenta o desenvolvimento. XRP Labs é um laboratório. Também só fomenta o desenvolvimento. Por quê? O desenvolvimento é aberto, é público, é sem permissão. Você pode criar o que você quiser no XRP Ledger. Bitcoin, idem. Cardano, idem. Stellar, idem, né? HBA, Algorand, idem. Ou seja, esse é a mágica do sistema descentralizado, né? Não tem uma contraparte, um terceiro que possa ser responsabilizado ali, né? Porque teve um processo contra o XRP e quem era responsável pelo XRP era a Ripple e por isso ela estava sendo processada. Não, meu amigo. A Ripple ela estava sendo processada não é porque ela criou o XRP, ou se ela criou, ou se ela não criou, e se ela é dona do XRP. Não, ela é porque ela tinha XRP e estava vendendo para instituições como se fosse, na visão da SEC, como se fosse títulos, tá? Eles criavam um contrato e a pessoa pagava aquele contrato utilizando a criptomoeda como garantia ou coisa do gênero, né? Porque a pessoa ia utilizar aquela moeda para fazer trocas, remessas, tá? Moedas virtuais centralizadas são frequentemente armazenadas em carteiras digitais. Aí nós vamos comentar um pouquinho assim sobre a questão da moeda centralizada.
a moedinha lastreada na confiança do político, a fiduciária, né? Armazenada em carteiras digitais, que são um sistema baseado em software que armazena com segurança as informações de pagamentos e senhas do usuário para diversos métodos de pagamentos que eles proporcionam, seja ele pelo celular ou em sites, né? Ou até mesmo no cartão de crédito, mas a gente está focando aqui na carteira, tá? Agora nós estamos passando em questões de carteira e falando dela centralizada. E em esquemas virtuais centralizados pode ser realizado trocas, né, entre criptomoedas e moedas fiduciárias. Isso nas carteiras centralizadas, tá? E até vice-versa, né? De moeda fiduciária, troca de criptomoeda e moeda fiduciária ou fiduciária por criptomoeda dentro dessas carteiras. Como a gente pode ver, a Nubank, a Inter já está fazendo isso, né? Trocando. Mas alguma delas não deixa você sacar a sua criptomoeda. Você tem que vender de volta para a moeda fiduciária e retirar em dinheiro. É legal? É legal, já que se você não comprou e transferiu da sua carteira para a conta e aconteceu essa interrupção, que é uma interrupção, beleza. Se você comprou diretamente na carteira do banco e para você sair, você tem que sair pela fiduciário e não pela moeda, não é você comprar a moeda e levar para fora. Isso não faz nem sentido, você comprar e tirar dali e levar para fora. Você sabe por quê? Porque você já está custodiando no banco, como se fosse uma poupança. Ele não está te pagando rendimentos. E isso é lucro para ele. Você deixa a sua criptomoeda ali esperando que ela suba. Se ela subir, você vende e fica preso na sua moeda fiduciária. Quando ela cair, você vai lá e compra de novo. E se ela não subir mais? Aí seu dinheiro desvalorizou, né? Tem essas vantagens e as desvantagens, né? Aí você fala assim, não, mas eu quero ser o meu próprio banco. Eu quero ter a minha criptomoeda. Então, você tem que pegar e ir no exchange e comprar. Compra na exchange ou num gateway, onde você pode transferir moeda fiduciária por cartão de crédito ou débito e comprar, tá? Então, você simplesmente tem que ter uma carteira, seja ela de criptografia ou de banco, que é na questão do centralizado aí, né? E o exemplo famoso, como eu falei aí, do esquema centralizado, né? É a Liberty Reserve, tá? Que tinha a carteira deles lá, que era uma carteira de sistema, né? Onde você poderia fazer todas as transações ali, né? Agora, uma das coisas que eu não entendi é como que você fazia para transferir o dinheiro da Liberty, da Liberty Reserve para sua conta bancária, tá? Eu não lembro dessa história como, né, poderia ocorrer, tá? Algumas moedas virtuais descentralizadas implementaram, né, ou implementam tecnologia de criptografia para proteger e autenticar transações monetárias, né? Elas são chamadas de criptografia e são uma subdivisão das moedas virtuais conversíveis descentralizadas. No sistema, né? Nesse tipo de sistema, a autoridade pode ser substituída por uma série de técnicas criptográficas para proteger a rede durante suas operações, tornando inútil a necessidade de uma autoridade administrativa. Ou seja, ninguém domina aquilo, né? Aquele projeto. E, de fato, um sistema descentralizado de criptomoeda opera por meio de uma rede ponto a ponto. E as carteiras também que dão essa liberdade, né? Porque se você não tiver uma carteira de uma rede descentralizada ponto a ponto, é sinal que tem uma contraparte no meio. Se você tem uma carteira e está utilizando um banco e essa carteira é do banco, você não está
utilizando uma carteira peer-to-peer, né? Como a gente viu ali um pouquinho antes, a carteira do banco, você não pode ficar transacionando entre sua cripto e a cripto de outro, né? Fazendo transferências de cripto. Você não pode tirar sua cripto. Geralmente você compra, troca, pega o fiduciário e manda para outra pessoa. E é peer-to-peer só naquele nicho, tá? Só naquele nicho ali, tá? Do banco para o banco. Tirando daquele banco para transferir para outro banco, hoje só quem faz isso é o Pix, tá? É como se fosse uma ponte entre vários bancos diferentes. Porque se você for tirar dinheiro do Inter e mandar para o Nubank fazendo um TED hoje, você vai pagar um horror, né? E se você mandar por Pix, você não paga nada. Essa é a ponte neutra que foi criada no Brasil e que já tem na Índia e na Rússia, tá? Bom, aí você fala assim, então, para que eles vão utilizar XRP se não tem, se já tem o Pix? Gente, você sabe o que é o Pix? O Pix é uma infraestrutura de pagamento que trabalha só por amostragem. Eu chamo de amostragem. O que é a amostragem? É você ter a amostra da liquidez que tem numa carteira e a amostra que tem na outra carteira. Você simplesmente vai transferir os números daqui para cá. E são coisas do mesmo da mesma espécie. É real para real. É fiduciário para fiduciário. O Pix é uma tecnologia, ele não é uma criptografia, ele não é uma moeda, ele é uma tecnologia que tira daqui, passa para lá, sem precisar de... Ai, meu Deus, como é que é o nome? Sem precisar você pagar nada. Por quê? Porque aquilo fica armazenado como se fosse um blockchain, mas não é um blockchain, é um banco de dados, tá? Que é tratado como XML, Extensive Markup Language, tá? É uma linguagem de marcação de informações ali, mais ou menos isso que chama. Então, o Pix, ele não pode ser considerado uma moeda, um concorrente de uma criptomoeda, porque a criptomoeda, ela tem uma liquidez própria. Ela não é fiduciário e ela não é o Pix, mas ela tem a sua própria liquidez. Você está conseguindo entender essa diferença? Nós já passamos por um monte de informações aqui e eu estou falando um monte de coisas que, se você não estiver prestando atenção, você vai se perder, tá? Então eu estou explicando o porquê que o Pix nunca vai ser concorrente de uma criptomoeda, porque ele é só uma infraestrutura criada para tirar dinheiro de uma carteira e transferir para outra, de um banco para outro, de forma instantânea, porque todo mundo consegue enxergar dentro daquele banco de dados que armazena as transações do Pix. E você só vê a transação que você executou com outra carteira, você. E o banco consegue ver todas as contas dele com as contas que ele negociou. Tirando isso, ele não consegue ver contas que ele nunca negociou dentro dessa... É a mesma funcionalidade de um DLT, só que em banco de dados tradicional e centralizados, utilizando marcações de texto, tá? Marcações de hipertexto, tá bom? Bom, e vamos entrar numa seara aqui de novo. E a carteira digital, o que é, gente? A carteira digital ou eletrônica, que a gente chama dos bancos, né? É um sistema ou um aplicativo, sistema computador ou um aplicativo no computador também, que você baixa ali do Itaú, né? Bradesco, para você ter acesso ao banco. E no celular, a mesma coisa, né? Baseado em software que roda em qualquer dispositivo conectado à internet e que possa conectar no banco. E esse software, por ser proprietário do banco,
ele tem endereço, porta e comandos definidos só para lá. Você não consegue, com o software do Bradesco, acessar contas do Banco Itaú. Por quê? É centralizado, é segregado, tá? E armazena, né, as informações de pagamento só daquele banco, né? Ou de alguma transferência que você enviou do Bradesco para o Itaú, fica armazenado ali no seu extrato, né? Que é o seu log, tá? Tirando isso, as outras contas lá do Bradesco ninguém consegue ver, né? Ou do Itaú ninguém consegue ver. É assim que funciona também a carteira do XRP Ledger. Você consegue ver todas as suas transações, inclusive as suas transações com terceiro. E o terceiro vê com você. Mas você não consegue ver as transações que o terceiro fez com outros. E nem ele consegue ver a transação que você fez com outros terceiros. Mas se ele quiser saber quem são as contrapartes que você negociou, é só ir lá no explorador, né? A diferença do sistema bancário é esse: você não tem acesso aos logs de transações de qualquer carteira. Você só precisa saber qual é a carteira que você está utilizando para você acessar ela, né? Lá no explorador. Essa é a maior vantagem, entre aspas, é a publicidade, né? Da informação. Mas você pensa assim, então é difícil, é chato demais trabalhar com blockchain desse jeito, não quero não. Mas o que acontece? Qualquer pessoa pode ser um investigador. E você só vai saber que está investigando a carteira certa se você tiver o endereço da carteira da pessoa. Se você não tiver, meu amigo, você não faz nada. Lembra que no XRP Ledger você pode colocar o nome da pessoa, da empresa na carteira? Pois é, ali é uma forma que a regulamentação vai exigir que, se você tenha uma carteira declarada no imposto ou para alguém, você coloque o seu nome lá, porque a gente precisa de estar verificando a sua carteira. Se a gente descobrir que você tem alguma outra carteira que não está com o seu nome, mas você é o detentor dela, e a gente vai descobrir, porque essas carteiras com o seu nome que a gente já está, que você já declarou para nós, se ela fizer negócio com alguém que não tem a declaração com a gente, aí você vai pagar imposto do mesmo jeito, porque você está negociando com eles, né? E talvez aquela carteira ainda seja sua, o que é pior. É evasão de divisa. Então vai vendo, gente, vai vendo que a criptografia não vai mudar nada do sistema fracionário, né? Que eu falei no início do vídeo. Vocês estão conseguindo juntar todos esses fios que eu estou trazendo para vocês? Pois é. Aí você vai falar assim, poxa, então o blockchain não mudou nada, né? Isso também serve para o Bitcoin? Serve para qualquer um, gente. Bitcoin não é igual a Monero, que você não consegue ver as transações que ocorreu da sua carteira para outras carteiras, não, tá? Bom, as carteiras digitais, gente, elas vão permitir que você pague as suas compras, que no caso é as carteiras de banco, né? Usando um dispositivo sem precisar carregar os seus cartões ali com você. E hoje os cartões já estão sendo carregados com você, né? Mas antes não precisava, você tinha que ter o cartãozinho separado. Você pode passar só o celular ali, que ele já lê, né? Com o chamado NFC, né? Que chama. Você insere e armazena as informações do seu cartão de crédito. Nem precisa mais. Hoje você já tem tudo inserido lá pelo próprio banco, né? De débito ou a sua conta bancária, né? E pode usar o dispositivo para pagar suas compras, né? Ainda não pode ser feito esse tipo de coisa com as carteiras de XRP, de criptomoeda, mas eles estão trabalhando para isso. Só que qual é a vantagem de você pegar sua criptomoeda e fazer compra utilizando como se fosse moeda fiduciária? Nenhuma, gente. A criptomoeda, ela não é fiduciário. Por ela não ser fiduciário, ela é considerada uma commodity.
Você vai pegar o seu ouro e vai trocar por comida? Só se tiver numa dificuldade muito grande, né? Numa depressão gigantesca no país ou no mundo. E você tendo ouro, você pode trocar por comida. Agora, aquele ouro, ele será irrecuperável, a não ser que você saia para garimpar novamente, né? Mas ele será irrecuperável, a não ser que você provê a venda de alimentos também para recuperar seu ouro de volta, pegar ouro como pagamento. Eu só recebo ouro. E isso pode ocorrer da seguinte forma: as armadilhas do sistema é a mesma até para criptografia. Você pega seu ouro. Rapaz, não tem nada aqui para comprar comida, vou pagar com ouro. Você aceita? Aceita. Então eu vou pegar aqui uma faca, vou raspar aqui a quantidade de gramas para poder pagar você. Aí o cara aceitou lá a graminha, colocou num saquinho e levou. E deixou lá ovos, frango, sei lá o que ele deixou. E chegou um tempo que a sua barra já era. Acabou a sua barra de ouro. No dia que você falar assim, agora eu vou... aqueles frangos que eu peguei, agora tá botando ovo, agora eu tô vendendo. O cara... eu queria comprar ovo. Você vai pagar com o quê? Aí ele... Não, eu tenho aqui umas conchas. Não, meu amigo, eu só aceito ouro. Não, ouro eu não tenho. Aí o ovo perde. Aí o cara que você vendia o ouro, trocava ouro com ele, você chega lá e fala assim, não, eu não desfaço do meu ouro, não. Por quê? Eu não... Não, é oferta e demanda. Se você tinha necessidade, você tinha liquidez e eu tinha a necessidade de receber essa liquidez. Eu recebi. Agora você não pode exigir que eu devolva comprando, obrigar eu a comprar as coisas de você pagando com ouro. Eu pago com qualquer coisa, menos com ouro. É a mesma coisa com a criptomoeda. Se você tem a sua criptomoeda, você vai trocar ela por fiduciário. Você vai pegar ela e trocar diretamente por comida, roupa, carro, casa. Não, gente. Você vai ter que arrumar um jeito de fazer aquilo render. Você vai ter que arrumar um jeito de fazer aquilo ser trocado por fiduciário. E depois que você trocar seus XRP, Cardano, HBAR, Hedera, XDC, qualquer coisa por fiduciário, você sabe como é que você recupera aquilo que você já gastou? De jeito nenhum. Você vai ter que trabalhar, produzir fiduciário e trocar por commodity, que é a sua moeda. Então, qual é a vantagem de trocar criptografia por qualquer coisa hoje no mundo? Só se você não tiver outra forma, tá? Se você tem... Por quê, gente? Vai se tornar uma reserva de valor, sim. Uma pool de liquidez. E aí, você tendo essa reserva de valor, você não tem que preocupar se você vai gastar ele hoje ou amanhã. É quando você realmente estiver no sufoco. E aí você vai lá e vende. Se tiver uma depressão global e você tiver as criptomoedas, todo mundo tem a mesma criptomoeda, você começar a vender porque você está precisando, muitos com certeza estão vendendo também porque vão precisar. E é aí que é onde aumenta a oferta e diminui o preço. Ou seja, muitos também vão perder muito dinheiro se ele resolver vender ela depois, tá bom? Tive que dar uma pausa rápida aqui, porque clareou tudo aqui, porque abrimos ali o comércio, tá? Então, e aí eu faço a pergunta: qual é a utilidade da criptomoeda que você está aportando? Ela vai ter alguma utilidade? Porque se ela não tiver utilidade, ela não vai servir nem para reserva de valor. E se ela tiver utilidade, com certeza você tem uma commodity na mão, tá? E aí você só precisa escolher uma carteira que sustente, né, e guarde bem aquela commodity. E se você não tem medo, não tem receio, de repente você fala assim, 1/3 daquilo que eu tenho eu vou deixar depositado sobre a custódia do Estado, no caso os bancos, para mim receber dividendos.
é uma forma de você fazer o seu ouro multiplicar, né? Se você tem ouro e deposita no banco, o banco vai ter que pagar rendimento para você no ouro. E com isso, um dia, você que tinha uma barra de ouro, vai ter 2 barras de ouro. Vai levar muitos anos, mas muitos anos mesmo. Mas dependendo do pagamento, você pode ter futuramente 2 barras de ouro. É a mesma coisa sua criptomoeda. Se você tem 1.000 unidades, não, se você tinha 3.000 unidades, você tirou 1/3, depositou 1.000 unidades no banco. Daqui a um tempo você tem 1.100 unidades, né? De onde você conseguiu 100 unidades? Só com rendimento, né? É aquele caso. Todo sistema, quando está começando, sempre quem chega primeiro leva mais. Quem depositar primeiro, com certeza vai ter acesso a propostas bem mais valorosas, né? E aí a gente lembra das carteiras mais uma vez. As carteiras de criptografia, você não vai poder fazer igual as carteiras dos bancos, né? Onde você pode armazenar cartões de presente, cartões de membro, fidelidade, cupons, ingressos para eventos, né? Passagens aéreas, reservas de hotel, carteira de motorista, né? Cartões de identificação, criptomoeda, chaves do carro também já pode, né? Nessas carteiras de banco. E daqui a um tempo a gente vai conseguir fazer isso nas nossas carteiras, mas você acha que é viável você fazer com que a sua criptomoeda possa pagar isso? Você não vai estar ganhando em criptomoeda. Então, eu diria que criptomoeda, sendo uma commodity, ela deveria ficar mais reservado para ganhar dividendos e não para você gastar, né? Muitos já devem ter feito aí a sua realização de lucro e deve ter gastado com alguma coisa, né? Mas se a gente bem pensar, né, não deveria, tá bom? Bom, gente, eu acho que 1 hora de conversa aqui, né? Hoje, nesse momento, sem nenhuma outra informação aqui para vocês lerem junto comigo, como a gente acostumou, fica até mais difícil de mentalizar, né? Mas se você estiver só escutando, se você não pegou esse tino, né? Volte o vídeo e só escute. E aí você vai entender melhor as coisas, tá? Por que eu tô fazendo isso? Porque tem muita gente comentando aí que XRP não vai valer nada, Cardano muito menos. Gente, se XRP, que tem essa propaganda toda, que tá no auge, que tá na boca dos bancos, tem gente falando que não vai valer nada, você imagina criptomoeda do tipo da Ethereum, que nunca terminou de ser desenvolvida, a outras criptomoedas que foram invadidas, que foram travadas, que foram reiniciadas. E aí? Promete transações de 60 mil transações por segundo e não consegue nem 1.000, né? E quando passa de 1.000, tem que parar tudo, né? Então eu trouxe isso para você entender. Nós temos 2 fatores importantes dentro de uma blockchain: a segurança e a carteira. E a carteira tem que ter segurança também, né? A segurança da rede e a carteira. Se você está usando os dois, meu amigo, você não depende de ninguém. Se você não depende de ninguém, você é livre. Só tem que ter cuidado, né? É livre, você é livre. O banco não vai te tomar sua carteira, o banco não vai confiscar sua carteira, o banco não vai confiscar suas criptomoedas. Se você tem a sua chave bem guardada e em locais onde não vai ter acesso de terceiro.
né? Então, é isso. Eu agradeço demais aí a paciência de vocês e muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.